Olá pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre os conteúdos integrados do Centro de Mídias. Vai ser um item bastante comentado agora no planejamento dessa semana, mas esse vídeo não vai ter validade somente para o planejamento. Depois o professor pode retornar aqui para consultar onde buscar esses itens, os conteúdos integrados e como eles são, como eles funcionam e como utilizá-los. Os conteúdos integrados são aulas menores do Centro de Mídias, diferente daquelas que aconteceram ao longo de 2020 e que acontecerão também ao longo de 2021, que tem a duração de 1 hora a aula. Esses conteúdos, as aulas têm duração de 15 minutos. Quando vocês acessarem os arquivos, vocês vão ver que tem ali 20, 21 minutos o arquivo, mas isso por causa da abertura e do fechamento do vídeo, mas a aula em si dura 15 minutos, tá? Bom, essa aula ela é assíncrona, ou seja, ela não acontece ao vivo como as demais aulas que a gente já conhece, mas ela tem esse propósito mesmo, de não serem ao vivo, tá? Por quê? Ela vai ser de apoio para as ações em relação ao ensino híbrido proposto pelo Estado agora em 2021. Então ela vai ser um item, um conteúdo de apoio ao professor. Ele pode utilizar da maneira como ele preferir dentro do seu planejamento de aula. Futuramente a gente pode discutir sobre isso e fazer vídeos modelando como utilizar essas aulas. Mas basicamente o professor pode usar partes dela, não precisa usar o conteúdo inteiro, para atender metodologias do seu plano de aula, como por exemplo a sala de aula invertida. Mas aqui a gente vai ver como acessá-las e quais são as partes dessas aulas. Bom, então primeiro só para a gente entender as partes da aula do conteúdo integrado, ela tem teoria, exemplos, atividades e resoluções. E aí o professor tem liberdade para utilizar essa aula na íntegra, dentro do seu plano de aula, mas ele também pode utilizar somente a teoria e os exemplos, se assim ele achar necessário, então ele elabora a sua própria atividade. Ele pode utilizar somente os exemplos, ou então ele pode utilizar somente as atividades e resoluções. Fica a critério do professor. Pessoal, então para acessar é bem fácil. Então, entrando aqui no site do Centro de Mídias, que a gente já frequenta, vindo aqui nesse item aqui do menu superior, conteúdos integrados. Nele vai ter essa explicação também do que é e como utilizar, como acessar os conteúdos integrados, como a gente conversou no começo desse vídeo, tá? Então ele vai falar do repositório, em que você encontra inclusive as demais aulas, aquelas que são ao vivo e maiores, mas aqui embaixo tem aqui, veja os links dos conteúdos integrados. Nele tem a tabela mencionada, onde tem toda a descrição do conteúdo e o link para que você acesse esse conteúdo, tá bom? O link você vai retornar para o site, mas aqui está separadinho para você. E é esse link dessa planilha que vai ficar disponível para vocês aqui na descrição do vídeo. Vamos clicar em um deles? Então aqui tem a aula e aqui do lado você tem então os anexos, que incluem o PPT, a apresentação de slides utilizada na aula, para que você, caso você for utilizar só um momento da aula com seus alunos, você pegue ali o slide, e também tem o roteiro para o professor da aula dada, tá? Com opções, com sugestões para que você utilize na sua aula. Bom, então é isso, é fácil acessar, inclusive o site do Centro de Mídias tem bastantes outros conteúdos que apoiam o professor. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link para essa tabela de acessos aos links dos conteúdos integrados, tá? Para facilitar. Futuramente pode ser que eles coloquem isso em outro espaço dentro do site, pode ser, aí a gente atualiza aqui no vídeo. Mas por enquanto fica essa planilha aqui e que provavelmente eles irão alimentando-a com novos links, com novos conteúdos integrados conforme eles forem produzindo, tá bom? Aí então a gente conversa mais conforme virem atualizações em relação aos conteúdos e a forma como eles são dispostos no site, tá bom? Então é isso.